Estamos iniciando aqui ao vivo, aguardando uns minutinhos para que todos possam conectar. Melita Andrade, boa noite, boa Isabela Torres, Diogo Santos, Valquíria. Valéria, boa noite, Valéria. Matheus. Cirlei, boa noite. Vamos dar início, mais uma transmissão ao vivo, aqui do Grupo GESCOM, Grupo Espírita GESCOM, de Pirapora. Nós temos hoje uma palestra, né, com o tema O Inferno São os Outros, né? E para falar desse tema, nós temos uma convidada especial, né, que é minha cunhada, Valdirene Palma, palestrante, trabalhadora lá do grupo GEAC de Arthur Nogueira, né? Ela vai falar para nós hoje, temos essa felicidade de compartilhar, e é importante que nós temos essa parceria, que eles ajudem-nos, né, nessa divulgação do movimento espírita. Então, nós vamos, uma prece, e nós vamos convidar a nossa palestrante. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento, né, agradecer a espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos colabora, agradecer a todos os que colaboraram para a realização desse evento. Nós agradecemos a participação dos ouvintes, e que o Mestre Jesus esteja conosco, abençoando esse trabalho que se inicia nesse dia de hoje. E assim, nós vamos convidar a nossa palestrante. Oi, Valdirene, como está? Boa noite, Milton. Boa noite, tudo bem? É um prazer ter aqui com a gente, né? Nossa! Para falar de um tema, né, que a gente precisa aprender um pouco, né? E esperamos dar, né, essa contribuição da sua parte, e passamos a palavra para você, suas considerações, e esteja à vontade. Obrigada. Nossa, que carinho imenso, muito obrigada. Eu agradeço ao GESCOM, essa família muito linda, que está sempre me acolhendo. Então, muito obrigada, família GESCOM. Sempre que eu vou em Pirapora, eu faço questão de estar indo nas reuniões, participando. Então, sintam todos meu abraço. E quero agradecer também ao GEAC, a família, né, a qual pertenço, ao qual trabalho aqui em Arthur Nogueira. Quero agradecer a vocês, pedindo licença desde já para entrar na sua casa, no seu coração, para que a gente possa aprender um pouquinho mais. E também, né, não podemos esquecer, não podemos deixar de falar da espiritualidade amiga que está sempre nos acolhendo, nos intuindo os melhores pensamentos, sentimentos, agradecendo ao Mestre Jesus e ao Pai Maior. Então, que todos nós possamos, nessa noite de hoje, aprender um pouco mais. E olha, o tema de hoje não é fácil. O inferno são os outros? É um tema muito instigante, né? É um tema muito delicado. Hoje nós vamos falar de algo que trabalha no íntimo de cada um.
Então, eu vou pedindo a vocês que, à medida que a gente vai conversando, que a gente possa estar fazendo uma reflexão, colocando para a nossa vida, se assim, né, tiver condições de estar colocando, para que a gente possa realmente tentar fazer a nossa transformação moral. E, como eu falei com vocês, hoje nós vamos ter alguns títulos que nos levam à reflexão. O inferno são os outros? O inferno está sempre fora de nós? É um tema, como eu falei, muito delicado. Quando a gente fala inferno, geralmente a gente coloca uma conotação muito pesada, né? Nossa, que inferno! Então, quando a gente fala essa palavra, tem uma energia negativa muito grande e a gente sente mal, né? É algo que nos traz péssimas lembranças, péssimas emoções. Então, eu quero perguntar que como estamos reagindo a este sentimento? Nós estamos entendendo esse sentimento ou estamos só reagindo? Porque, caros amigos, enquanto nós acreditarmos que é o outro o meu problema, eu não vou mudar a minha conduta. Não consigo mudar. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Por que eu estou dando tanto poder a uma pessoa? Por quê? Por que eu estou dando poder para uma pessoa que consegue me desestabilizar a todo instante? O que está acontecendo? Nós, na nossa imperfeição, a gente está querendo sempre mudar o outro, né? A gente sempre acha que o problema é do outro, que é o outro que tem que dar o primeiro passo. Então, nós temos dificuldade de aceitar a outra pessoa como ela é. Nós sabemos que a nossa atitude fala muito sobre nós. Ela influencia, a atitude do outro também influencia muito na minha atitude. E eu influencio muito na atitude do outro. Como diz aquela coisa, né? Às vezes a gente fala, nossa, hoje eu levantei tão feliz, mas você estragou meu dia. Olha aí, eu dando o poder da minha felicidade, do meu dia, para uma outra pessoa. E quantas vezes a gente fala isso? Quantas vezes a gente joga oportunidades devido a outra pessoa, a reação de uma outra pessoa para conosco? Quantas vezes a gente deixa de ir em determinado lugar porque a gente não quer encontrar aquela pessoa? Ou às vezes a gente deixa de falar com ela porque naquele dia ela falou algo que me contrariou e aí eu simplesmente deixo de ter a alegria da convivência devido a um pequeno deslize, que talvez também tenha sido meu. E nós precisamos saber que essa dificuldade de relacionamento nos mostra que algo nós precisamos aprimorar em nós e não no outro. Mas como que nós vamos entender isso? Se nós estamos magoados, se nós estamos houve um melindre muito grande com aquela palavra, com aquela ação, como que eu vou reagir? Como que eu vou poder, às vezes, passar por cima daquilo? E aí, tem uma grande frase da Joana de Ângeles, que está no livro Atitudes Renovadas. É um trecho, é uma frase muito interessante que eu vou falar para vocês agora. Prestem bastante atenção nela. É preciso analisar o próximo como se ele fosse um espelho, ao qual a imagem própria apresenta-se inversa
refletindo as lamentáveis feridas espirituais do próprio observador. Joana de Ângeles. O que podemos tirar com esse aprendizado? Por que aquele outro está me deixando intranquila? Está me desestabilizando? O que eu preciso aprender com aquilo? Lembrando que muitas vezes aquilo que eu tanto falo do outro, às vezes eu me pego fazendo. Vocês já prestaram atenção? Que às vezes aquilo que não gosto nele, às vezes eu me pego fazendo justamente aquilo que não gostaria que ele fizesse. E aí, Joana de Ângeles, então, fala para nós refletirmos isso. O outro é o meu espelho. Eu tenho, então, que olhar com muita atenção aquilo que está me fazendo mal, para eu ver se eu consigo trabalhar isso em mim. Se aquele defeito que eu julgo que é do outro, aquilo que eu tenho que trabalhar em mim. E aí, como tem o Livro dos Espíritos, na questão 766, onde Kardec pergunta para os espíritos, uma pergunta muito sábia: a vida social é natural? Olha aí a pergunta. A vida social é natural? O que os espíritos responderam? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida em relação. Portanto, eu não posso dar uma pausa na minha vida coletiva para aprender a conviver com o outro. Eu não posso. Nós não somos ilha. Então, vamos imaginar que a partir de agora eu quero ter mais tranquilidade para comigo mesma. Eu quero mudar minha conduta, então eu vou estar numa cabana, no meio de uma floresta, sozinha, para eu me conhecer. Então eu vou me isolar. Tudo bem. Às vezes é um bom começo, mas você tem que voltar à vida social. Porque você sozinho, você não tem a base que você aprendeu. Você precisa estar com o outro para você saber se você está crescendo, amadurecendo e progredindo. Então, esse outro é o meu termômetro. Então, eu preciso entender que muitas vezes é aquele outro que vai me falar qual é o ponto que eu tenho que mudar. E eu tenho que saber conviver com ele. E existe aquela frase que às vezes a gente fala: eu sou tão boazinha, mas não pisa no meu calo, viu? E aí? Nós estamos trabalhando em nós o domínio, né, do que nós somos realmente? Quando qualquer coisa pode deixar a gente cabisbaixa, pode deixar a gente contrariada, pode deixar a gente perder realmente o dia. Sabe aquela coisa que a gente fala: nossa, hoje eu perdi meu dia, porque você não falou isso comigo, porque você não me deu bom dia, porque sua palavra foi ríspida comigo. Então, eu estou dando poder a outra pessoa. E por que eu estou dando tanto poder a essa pessoa, hein? Por que ela está me influenciando tanto? A ponto de eu ficar chateada. A ponto de eu ficar desestabilizada. Por que eu dou tanto esse poder para eles? Eu preciso aprender a conviver. Sabendo que conviver é viver com o outro. E quem é meu próximo? Somos todos. Às vezes você vai ter no seu núcleo familiar pessoas difíceis. No seu núcleo de trabalho, né? No seu núcleo social, você vai ter pessoas difíceis. E simplesmente posso ignorá-las?
Às vezes sim, né? Às vezes, se é meu vizinho que está me fazendo mal, eu simplesmente saio, não vejo mais, e isso não vai me fazer, às vezes, falando, não vai trazer tanta consequência, porque simplesmente eu posso me afastar. E quando isso acontece dentro da minha casa? Como que eu tenho que reagir? Será que eu vou só reagir? Será que eu vou ter que entender? Porque todas essas dificuldades que acontecem, eu volto a repetir, é você que está dando poder ao outro. Muitas vezes, nós é que estamos dando a oportunidade do outro fazer o que quiser comigo, porque eu estou deixando muitas vezes isso acontecer. E aí, gente, nós já sabemos, conforme eu já disse, que nós não somos perfeitos. Nós vivemos num mundo de provas, de expiações, é um mundo de turbulências, onde os sentimentos ele vai de encontro a muitos interesses, muitas vezes. Nós somos imperfeitos. Então, se eu sei que eu sou imperfeito, eu tenho que também olhar que o outro é imperfeito. Então, eu não posso querer a perfeição do outro se eu mesma não sou. Então, eu tenho que começar a tirar essas mágoas, essas pequenas mágoas que às vezes você fala, nossa, mas por que eu estou magoada? Se você for fazer uma análise, às vezes a mágoa foi por pouca coisa, que o outro talvez nem esteja sabendo que te deixou magoado. Nós temos que aprender a perdoar, não com palavras, mas perdoar de realmente você colocar a outra pessoa em paz e você assim também terá essa paz que vem do perdão. Nós temos que tirar o orgulho, a vaidade, os melindres, que acontece muito conosco. Mas eu sei que nada acontece, nenhum problema acontece que seja externo a mim. Nenhum problema, até mesmo aqueles problemas de saúde, ele acontece porque algo foi causado. Às vezes, lá na espiritualidade, eu já trago isso dentro de mim, né? Das minhas vidas. Então, tudo acontece porque tem ligação comigo. E aí, eu pergunto, eu estou fazendo as coisas que estão visando a minha felicidade? Sim. Muitas coisas a gente faz visando a nossa felicidade. A gente não dá um passo querendo ser infeliz. Embora aquela nossa felicidade, ela vai nos causar muitas vezes infelicidade como consequência. Por isso que a gente tem que começar a analisar a minha conduta, analisar realmente essa frase, a qual é o título dessa preleção. O inferno são os outros. O que eu preciso estar melhorando? O que eu preciso estar vendo nisso? Como que eu vou estar encarando a outra pessoa que está comigo? Por que eu estou deixando que a outra pessoa mude muitas vezes o rumo da minha vida, do meu projeto de vida, meu sonho? Por que eu estou deixando isso acontecer? E aí, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde tem uma frase de Fênelon, uma frase muito interessante, muito mesmo. Essa frase, ela fala assim, coisa curiosa, vocês mesmos parecem buscar as aflições que deveriam evitar. Olha aí, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Nós, muitas vezes, intensificamos coisas que não têm tanto poder assim, não. Que não tem tanta
Sabe aquela coisa que você dá uma atenção muito grande naquilo que você não deveria ter dado? Que aconteceu, sim. A gente não pode esquecer que aconteceu, porque nos machucou, nos magoou, nos deixou com abaladas de alguma forma, mas eu vou viver assim para sempre? Eu vou estar cultivando esse sentimento por quanto tempo? Que aí eu falo, por isso que eu falo, esse é um tema muito delicado, muito mesmo, porque ele vai mexer com a minha autoestima, ele vai mexer com o meu autoconhecimento. E eu digo a vocês, existe uma historinha muito interessante que talvez vocês já conheçam, de um homem que estava ajoelhado, como se estivesse procurando algo embaixo de uma luz muito intensa. Ele estava lá procurando, desesperado. Aí chega um amigo dele e fala: "Ô, meu amigo, o que tanto procuras?" "Ah, eu estou procurando a minha chave." "Ah, beleza. Me fala onde você deixou, né? Onde você perdeu, que eu vou poder te ajudar." Aí ele falou assim: "Ah, eu esqueci lá dentro." "Mas por que você está procurando aqui?" "Ah, porque aqui é mais claro. Lá está muito escuro." E é isso que acontece muitas vezes conosco. Às vezes, dentro de nós, os nossos sentimentos ainda está muito difícil da gente interpretar. É muito mais fácil olhar o outro e deixar a minha vida transcorrer com tranquilidade, com essa tranquilidade entre aspas, porque eu não tenho muito ainda aquela responsabilidade para olhar para o meu sentimento. Então eu vou vivendo, simplesmente. E aí, se eu pergunto para vocês agora no momento, me dá qualidades do seu amigo? Você vai falar várias qualidades do seu amigo. Às vezes, uma folha vai ser pouco para você falar do seu amigo. Você vai achar muita qualidade. E se eu falo assim, dá uma qualidade para você agora? Como que você é? Faça uma análise de como é você realmente. Quantas folhas vão dar? Quantas linhas a gente vai conseguir preencher? Eu acho que são poucas. Porque a gente não tem o tempo, a gente não se dá aquele tempo necessário para o autodescobrimento. A gente não se dá o tempo de olhar, daquele olhar interno que a gente precisa ter. Então, muitas vezes, a gente vai só reagindo às situações que vêm até nós e a gente não para pensar. Por que que isso me fez mal? Por que que isso me deixou assim tão abalada? E eu falo a vocês, meus amigos, todos nós, com toda essa imperfeição que somos, com essa correria muito grande que nós temos do trabalho, da vida, essa vida tumultuada que temos, a gente não consegue parar muito para pensar. Às vezes a gente não quer parar para pensar. E como diz São Francisco, se todo dia a gente deitasse e fizéssemos uma reflexão de como foi o meu dia, com certeza eu iria descobrir realmente a maravilha, o presente que Deus concedeu a mim, que foi a minha vida. Por isso que às vezes eu vou entender que o meu eu, ele é tão precioso que eu não posso simplesmente deixá-lo de lado para qualquer coisa deixar esse eu magoado.
por muito tempo. É claro que vamos magoar. É claro. Nós vamos ficar, como eu já falei, nós vamos ficar chateados por várias situações que nos aconteceram, porque somos humanos, porque somos imperfeitos. Nós iremos sim. Agora a questão é, por quanto tempo isso vai continuar me deixando tão desestabilizada? Por quanto tempo eu vou estar deixando o poder da minha transformação moral na mão do outro? Nós sabemos que nós temos a responsabilidade das nossas atitudes, das nossas ações. Eu não consigo transferir nada do que eu faço para o outro. Nós tivemos aqui a oportunidade que pedimos à espiritualidade amiga, que pedimos a Deus para estar resgatando, para estarmos aprimorando. Então, nós não podemos perder tempo. Porque quanto tempo eu estiver deixando para depois aquilo que ainda eu acho que é o calo que está machucando ainda dentro de mim, mas eu vou deixar para depois resolver, eu vou só prorrogar. Mas vai ter um dia que eu vou ter que colher tudo aquilo. Por isso que fala, se você tem algo para fazer, para resolver, resolva agora. Não deixa o tempo mais passar. E melhor ainda, vamos parar com os melindres. Nós temos que saber que mesmo nós, com as nossas dificuldades, nós somos capazes de perdoar. Nós somos capazes de olhar para o outro com mais carinho e entender que o outro também tem o direito de errar. E que eu não posso julgá-lo e condená-lo para sempre. Muitas vezes a gente fala, esse aqui morreu para mim agora. É muito fácil mesmo falar. É fácil, porque é algo que é mais fácil a gente não resolver o assunto e virar as costas do que realmente a gente tentar resolver de uma maneira onde eu vou conhecer o meu sentimento. Que eu poderia simplesmente falar, olha, você me magoou, você me machucou, eu estou contrariada, você fala aquilo que você está sentindo, possivelmente você vai ouvir do outro aquilo, qual foi a intenção, isso vice-versa, porque você pode estar no outro caminho também, e aí vocês tiveram um diálogo, e aí resolveram a situação. Mas, novamente, eu pergunto a vocês, o inferno são os outros? O inferno, eu estou dando ao outro tanto poder para transformar a minha vida em um inferno? A ponto de não querer mais nem ouvir falar dele? Meus amigos, vamos fazer essa reflexão conosco. Vamos olhar para cada um de nós, que é essa centelha divina, que Deus deixou aqui nesse planeta para nós aprimorarmos, evoluirmos, porque estamos dando atenção a coisas tão pequeninas, ou se são grandes também, porque podem acontecer de ser muito grande e a gente ter dificuldade de trabalhar isso. Vamos pensar. Não vamos dar ao outro o direito dele ser como ele é. Eu não posso mudar o outro. Isso eu não consigo fazer. Mas eu tenho a responsabilidade de olhar para mim e entender quem eu sou.
Então, que fique hoje essa mensagem para todos nós, que possamos olhar com muito carinho para dentro de nós e começarmos a entender esse sentimento que muitas vezes está nos ferindo. Aquele sentimento que nós estamos alimentando. Porque muitas vezes a gente alimenta algo que não precisa ter tanta força assim. Porque isso nos causa doença. Isso nos causa, muitas vezes, aquela intranquilidade de você não conseguir mais deixar de pensar, inclusive, nele. Aí você fica com aquele elo com aquela pessoa, com aquele elo ruim, você está ligado muito a ele, por esse pensamento, por essa energia ruim, e fica difícil a compreensão. Então, todas as vezes que a gente tiver alguém que a gente tenha, assim, aquela que não está muito amigo dele, que a gente não gostou de algo que fez, mentalmente, vai emanando energia positiva. Talvez no primeiro dia você não consiga. Talvez no primeiro dia você só consiga pensar, sabe, só tolerar o fato do acontecido. Mas depois você vai emanando paz para aquela pessoa, tranquilidade, que você com certeza vai ver que ao término disso, você vai ficar muito mais feliz. Porque o bem que você faz ao outro, ele é revertido inteiramente para você. Portanto, amigos, essa resposta agora cabe a vocês responderem. É claro que eu vou fazer a minha também reflexão. Por que eu estou dando poder ao outro? O inferno são os outros? Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, conversando um pouquinho com vocês, essa família GESCOM, que eu, com certeza, assim que eu estiver em Pirapora, eu vou estar novamente lá no centro, novamente dando aquele abraço. Tomara que a gente já consiga, né, acabar essa pandemia, para a gente dar aquele abraço fraterno, mas sintam todos aquele abraço muito amigo. E todos vocês que estão assistindo, todos vocês da minha família GEAC, todos os meus amigos, sintam também o meu carinho. E vamos agora começar a fazer aquela transformação, a nos olhar, nos entender e realmente falar: eu sou perfeita, perfeita aos olhos de Deus. Mesmo sendo imperfeita, eu agradeço a Deus por eu existir, por eu ter a oportunidade de estar aqui fazendo muito mais. Então, muito obrigada, meus amigos. Ótimas informações, Valdirene, muito bom. Agora nós não podemos mais, né, ter a desculpa, né, temos que agir melhor, né, nas nossas companhias, no nosso convívio, né, porque essas reflexões têm que, né, nos fazer a mudar nossas atitudes, ver melhor, né, nossas relações. Então, ótimo as informações, né? E nós vamos, então, né, agradecer essa participação, essa contribuição sua, que foi muito importante para nós, né, que possamos aproveitar bem esses ensinamentos, né, no nosso dia a dia, no nosso convívio, né, e então nós vamos pedir a você que faça uma oração para encerramento da nossa palestra de hoje. Tá bom. Obrigada, viu, Milton? Agradeço o carinho grande de vocês. Vamos lá. Amado Pai, é com muito carinho que vamos nos colocando no seu colo, sentindo o seu abraço, amigo, fraterno,
E é com esse abraço que vamos pedindo a espiritualidade amiga que envolva todos nós, todos os nossos irmãos. Que possamos, meu Pai, ser acompanhados sempre pela tua luz e pelo teu amor. Estejamos todos com Deus, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado. E assim, nós vamos, pedimos também, né, que deixe os comentários, se inscreva no nosso canal, deixe o like e assista também os outros vídeos, né, já estão sendo postados, né, e com então nós encerramos nossa transmissão de hoje, agradecendo mais uma vez a sua participação, né, e podemos, né, contribuindo em outras oportunidades, né, contamos com a sua colaboração. Assim seja. Muito obrigada.